Boa noite, igreja. Isso aí, me acompanha, gente. Queria agradecer por todos estarem aqui e principalmente por poder vê-los. É muito interessante nós estarmos aqui para cultuar o nosso Deus e principalmente a juventude em si, nós jovens, podemos estar na presença do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou e hoje nós estamos aqui e precisamos render graças a Ele. E um dos privilégios que Ele nos concedeu é podermos nos reunir num local para podermos cultuá-lo. E que de fato, como a Juliana falou, não venhamos fazer isso de qualquer jeito ou somente para estar presente, mas que de fato nós nos entreguemos a Ele e possamos, como uma forma de consequência daquilo que Ele operou nas nossas vidas, entregar a verdadeira adoração que Ele merece. Amém? Eu fico feliz porque me convidaram para estar nessa noite e eu não tinha mais ou menos o que falar, mas aí Deus foi operando no meu coração e falando comigo e me deu uma palavra que a Juliana já pelo menos deu um pequeno spoiler, que é referente a nos animarmos e nos fortalecermos no Senhor. É um dos temas bastante interessantes que facilmente a gente acaba nos desanimando na fé, seja com notícias ao nosso redor, seja com questões da vida e circunstâncias em si. Elas tendem, se a gente não tomar cuidado, a que a gente venha desanimar, que a gente venha perder as nossas forças e até mesmo perder uma palavra esperanças em si. A Juliana já, então, Deus ministrou para que a gente hoje, nesta noite, possamos entender a nos animarmos e nos aonde nós buscaremos esse ânimo e essa força em bastante interessantes que nós cristãos a gente enfrentamos e que todos nós estamos passíveis a enfrentar, seja com notícias ao nosso redor, a passar por momentos de desânimo, questões da vida e o texto que eu queria ler com vocês é Isaías 40, 29 ao 31. A gente vem perder as nossas forças e até mesmo perder uma palavra esperança. Mas aqueles que têm sua Bíblia de papel já podem acompanhar. Deus ministrou para que as nossas forças e até mesmo perder. Diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para que asas como águias correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para que a gente agradeça pela oportunidade de poder aprender um pouco mais na sua palavra. Diz assim: ser ministrado pelo Ele fortalece o cansado e aqui multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para que caminhe um pouco mais na sua palavra. Diz assim: ser ministrado pelo Ele fortalece o cansado e aqui multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para que caminhe um pouco mais na sua palavra. Diz assim: ser ministrado pelo Ele fortalece o cansado e aqui multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para que diz assim: ser ministrado pelo Ele fortalece o cansado e aqui multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para que diz assim: ser ministrado pelo Ele fortalece o cansado e aqui multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus ministrou para no capítulo 40, ele fortalece o cansado e aqui multiplica as forças. Israel aqui não tem nada. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços caem.
mas eu espero no Senhor da Babilônia, Deus ele iria libertá-los. E Deus ele iria fazer isso porque ele é Deus. E aqui a gente vai um pouco destrinchar para que a gente possa aprender um pouco mais e após isso a gente poder realmente naquilo que a gente está vivendo. Primeiramente, como o texto de Isaías 40 é um consolo, Deus ele mostra que ele iria libertar o povo, mas para isso ele queria antes mostrar quem de fato ele era para o povo de Israel. Primeiramente eu queria passear com vocês em alguns textos. Do verso 12 ao 26 a gente vai ver Deus se revelando para o povo para mostrar que ele não apenas disse que iria libertá-los, mas que de fato ele iria libertar, porque ele é Deus e ele vai revelar isso em alguns versos aqui. Começando do verso 18, do verso 12, ele vai dizer assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? Ou quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artifício. Depois o ourives a reveste de ouro e forjas a correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artifício perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantadas e semeadas, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secaram, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. Perceba que do verso 12 ao 26, o próprio Deus, através do profeta Isaías, faz algumas perguntas retóricas. Perguntas retóricas são perguntas que não precisam de respostas porque elas são tecnicamente óbvias. Então, Deus faz essas perguntas retóricas para mostrar quem de fato ele era. O verso de 12, como a gente pôde ver, Deus se revela como sendo grande comparado à sua criação. Uma das músicas que a gente cantou revelou isso. Deus, ele não apenas criou os céus e a terra, mas ele controla tudo o que há nos céus e na terra. No verso 13 e 14, Deus se mostra como totalmente sábio. Deus se mostra como aquele que não precisa de um professor, de um instrutor para o ensinar algo para ele fazer. No verso 15 ao 17, ele se revela como supremo sobre o poder político e divindade. Naquela época, o povo babilônico era um povo fortemente, quando a gente fala no aspecto de guerra. E principalmente naquela época existia várias divindades. E Deus está mostrando para ele que, independente do povo babilônico ser um povo grande em guerra ou o seu território ser extenso, isso na verdade não era nada comparado a quem Deus era. E principalmente as divindades, como por exemplo, se eu não me engano, no capítulo 37, verso 10 ao 13, o rei assírio, se eu não me engano, Senaqueribe,
ele vai falar ele vai ofender o Senhor quando ele vai dizer uma coisa assim. Ele vai dizer que o exército dele é tão grande, mas tão grande, que nem os deuses daquele povo, daquelas regiões, conseguiram contê-lo. Como então o Deus de Israel poderia contê-lo? Aquilo, na verdade, foi uma afronta. E o que Deus fez? Reduziu o Senaqueribe à destruição, mostrando que, de fato, ele é Deus. E aqui Deus está mostrando o povo de Israel. Povo de Israel, vocês vão ser cativos, mas lembre-se, eu vou libertá-los. Não importa se a Babilônia é grande em força, não importa se eles dizem que os deuses deles são grandes, eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E no versículo 21 ao 24, ele se diz como supremo governador, ou seja, que ele controla tudo e todos. Não há nada que foge do seu controle, não há nada que ele não detenha em suas mãos em posse. E no verso 26 do 25 ao 26, ele se mostra como sendo o Criador e o Todo-Poderoso, que ele fez e criou as estrelas, ele chama e nenhuma delas vem a faltar, porque ele é grande em poder e ele é o Todo-Poderoso. Perceba que cada verso Deus está se revelando ao povo para mostrar que ele iria cumprir aquilo que ele iria fazer, que ele está prometendo aqui. Todas essas atribuições mostravam que Deus era incomparável e que Deus de fato iria cumprir o que prometeu. Não importa os deuses, não importa nada o que a Babilônia poderia dizer, Deus iria fazer aquilo que ele estava prometendo. E após tudo isso, ele chega na seguinte mensagem, que foi o texto que a gente leu agora, que é o texto do 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus está mostrando para o povo de Israel que eles precisavam esperar o Senhor. O povo de Israel passaria, se não me engano, 70 anos ali, iria estar sob grande opressão por parte do povo da Babilônia. Mas eles precisavam esperar o quê? A promessa do Senhor se concretizar 70 anos após. E quando ele fala sobre esperar no Senhor, é justamente dizer para eles, confiem naquilo que eu disse anteriormente. Eu sou quem sou. Eu sou o governador da terra e dos céus, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso, então eu irei fazer aquilo que eu estou falando que eu vou fazer. Então, quando ele diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ele está fazendo menção ao povo de Israel. Se o povo de Israel, naquela situação ao redor que eles estavam, de fato, confiassem no Senhor, apesar daquela total opressão que eles estivessem, eles iriam se renovar, confiando que o Deus de Israel era o Deus dele e que iria fazer aquilo que ele está dizendo. E como profeta Jeremias mesmo, ele exclama em em Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que me traz esperança. É justamente isso que Deus está falando para o povo de Israel. Vocês precisam trazer à memória tudo isso que eu estou dizendo, para que essas coisas são as suas esperanças. No caso, a esperança aqui era a própria ação de Deus em prol do povo de Israel. E depois de todo esse compilado, depois de toda essa explicação, eu queria ressaltar o porquê disso tudo. Por que eu queria trazer esse contexto e por que eu trouxe essa passagem? Porque não é diferente de nós. Quantas vezes nós, inúmeras vezes, a gente acaba desanimando pelas coisas da vida. Às vezes nos desanimamos pelo ministério, que não está indo muito legal. Às vezes nos desanimamos no trabalho. Às vezes nos desanimamos no colégio. Às vezes nos desanimamos no âmbito familiar. Não está muito legal, está tendo alguma coisa, e às vezes isso nos sufoca e a gente acaba perdendo as nossas forças e querendo desistir. Imagina se o povo de Israel desistisse. E com isso, Deus está também nos mostrando que nós podemos persistir e continuar. Por quê? Trazendo à memória quem de fato Ele é nas nossas vidas. A gente cantou aqui, a gente ressaltou, Ele não é apenas o Deus que nos salvou, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus todo-poderoso, fiel, Ele é o Deus que existe eternamente. Ele é o nosso Deus que existe várias atribuições ao seu respeito, ao seu caráter. E a melhor de todas as coisas é que Ele é imutável, ou seja, nele não há variação de caráter. O mesmo Deus que se revelou aqui nas Escrituras é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que pode e que vai fazer coisas que nós, às vezes, não esperamos.
Então, Deus está mostrando isso ao povo de Israel. Acordem. Eu sei, vocês vão ser retirados da sua terra e levados a terras estrangeiras por conta do castigo que Deus estava dando a eles por conta dos seus pecados. Mas Deus iria os perdoar. Deus iria tratá-los. Deus iria fazer aquilo como uma forma de... como uma providência sua para trazê-los ao arrependimento e mostrar que, de fato, somente Deus era Deus, já que o povo de Israel estava se corrompendo aos outros deuses, considerando os outros deuses maiores do que o Deus criador dos céus e da terra. E, do mesmo modo, a compreensão de quem Deus é e o que Ele pode fazer anima aqueles que estão cansados e anima aqueles que estão com o coração temerosos. Quantos aqui às vezes não já se sentiram cansados porque estavam diante de uma situação que perdeu o controle? Mas eu digo uma coisa, quem disse que você estava no controle? Na verdade, quem está no controle, quem é o supremo governador do universo é Deus. Eu sei que quando a gente fala em controle, a gente fala sobre circunstâncias que às vezes a gente pode ter o controle, a gente esteja controlando, ensinando, instruindo, fazendo alguma coisa. Mas quem de fato está no controle das circunstâncias e faz com que as coisas contribuam na nossa vida é o próprio Deus. Portanto, conhecer ao Senhor, como o Senhor mesmo está se revelando aqui, vai nos animar nas nossas vidas. Como eu acabei de citar nas esferas, seja no âmbito familiar, seja às vezes no ministério, seja às vezes a gente aqui servindo na casa do Senhor. Mesmo que coisas ocorram, que circunstâncias não estejam tão favoráveis, a gente precisa lembrar que o nosso Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas a única coisa que a gente precisa é perseverar. E como é que a gente persevera? Quando a gente confia de fato em Deus. E a gente só confia em quem nós conhecemos. E se nós não conhecemos ao Senhor facilmente, nós iremos bambear, nós iremos desanimar, nós perderemos as nossas forças e nós iremos retroceder e não persistir. Então, eu separei aqui pelo menos alguns pontos por quais são as razões que vão contribuir para que a gente se anime. E primeiro é que Deus está conosco, assim como nesse texto ele vai mencionar. Deus iria libertá-los e iria ser o pastor do povo de Israel, iria apacentá-lo e iria estar com ele. E um dos textos que eu trouxe aqui para que a gente refletisse é um dos textos muito conhecido como Mateus 18, 20, que ele vai colocar ali no telão, que vai dizer assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus, ele é declarado nos evangelhos como o Deus Emanuel, ou o Deus conosco. E quando ele se dirige a Deus conosco, não é apenas que Jesus iria vir na terra, iria habitar, iria cumprir a missão que Deus Pai o tinha comissionado e iria retornar. Mas o Deus conosco é que, de fato, para sempre ele estaria conosco na pessoa do Espírito Santo. Conforme ele mesmo disse, não vos deixarei só, mas eu vos enviarei o Consolador, que estará com vocês para todo o sempre, conforme está escrito em João 14. O segundo ponto que nos anima em tempos assim é que Deus pode fazer o que nós não podemos, assim como Deus estava falando aqui no povo de Israel. E o texto que eu separei é justamente esse texto, Isaías 40, versículo 26. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Perceba que enquanto nós não temos poder para fazer coisas que não estão ao nosso alcance, Deus pode. Enquanto nós não temos o poder de controlar as circunstâncias ao nosso redor e fazer com que elas venham contribuir ao nosso favor, Deus pode. Por isso que confiar ou entender que Deus pode fazer aquilo que nós podemos, irá nos animar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente desanima de fato por perder o controle das coisas ou por não poder fazer aquilo que a gente desejaria fazer. Às vezes nos âmbitos e nas esferas que eu trouxe aqui, familiar, escolar, trabalho e entre outros. O terceiro ponto é o que fazemos para o Senhor não é em vão. Às vezes a gente desanima por não estar vendo os frutos das coisas que a gente está fazendo. Às vezes a nossa persistência no Senhor ou de obras ou de coisas que a gente faz no Senhor pode aparentemente não estar fazendo efeito e facilmente a gente pode desanimar. Parece que meu trabalho é vão, parece que as coisas que eu faço não estão dando certo ou não estão contribuindo para nada.
Mas, na verdade, outro texto que eu separei para que a gente meditasse é 1 Coríntios 15, 28, que ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo nessa igreja está mostrando que o trabalho que eles poderiam realizar ao Senhor não seria em vão, iria produzir um resultado. Assim também é nas nossas vidas. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente busca realizar para o Senhor ou servir ao Senhor nunca será em vão, mas sempre gerará um resultado, apesar de não ser tão evidente assim. O fato de frutificar no reino de Deus não quer dizer que será evidentemente aparecido, mas que na verdade a gente está sendo fiel ao nosso Deus e os resultados ele dará. E uma das coisas que eu queria ressaltar muito sobre uma igreja que poderia desanimar o apóstolo Paulo, um dos grandes missionários descrito nas Escrituras, é a própria igreja de Corinto. Para aqueles que conhecem o próprio livro de 1 Coríntios, vai saber o que eu estou falando. 1 Coríntios vai relatar uma igreja muito difícil para o apóstolo Paulo. Capítulo 1 ao 4, problema de divisão. Capítulo 5, problema de imoralidade. Capítulo 6, problema de união entre os irmãos e problema de imoralidade dentro da igreja. Capítulo 7 ao 9, problemas de comunhão entre os irmãos na comida referente a ídolos. Capítulo de, se eu não me engano, de 8 a 10, se eu não me engano. Problema referente à questão do culto, de 10 a 14, desculpa. Referente ao culto. Capítulo 11, referente à ceia do Senhor e algumas questões culturais da igreja de Corinto. Capítulo 15, que é esse capítulo referente à doutrina. Aquela igreja não estava acreditando na ressurreição dentre os mortos. E Paulo disse: vocês não estão crendo na ressurreição dentre os mortos, vocês não estão crendo na ressurreição do Senhor. E se vocês não creem na ressurreição do Senhor, em vão é nossa fé. Porque Jesus precisava ressuscitar para que hoje nós estejamos aqui. Perceba toda a dificuldade que Paulo encontrava naquela igreja. Tudo que poderia desanimar. Poxa, acabou, não quero mais saber da igreja de Corinto. Mas na verdade ele continuou e perpetuou a sua obra naquela igreja. Ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que era povo do Senhor. Porque ele sabia que o seu trabalho não era em vão ali. Demorou muito tempo, mas ele continuou e reproduziu frutos de arrependimento, conforme está escrito em 2 Coríntios. Então eu queria utilizar o exemplo do apóstolo Paulo para mostrar que nós precisamos persistir, apesar das circunstâncias que não estejam favoráveis ao nosso favor, ao nosso redor. E o quarto ponto é porque a nossa persistência gera resultados. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. E a utilização dessa analogia por parte do apóstolo Paulo é muito interessante para nossas vidas. A colheita, tudo que a gente planta, a gente colhe. E se a gente planta, não é de uma hora para outra que a gente irá colher. Vai exigir esforço, vai exigir tempo, para que assim possamos colher um bom fruto, dependendo do fruto que a gente colhe. E é isso que ele está mostrando. Nós precisamos persistir nas coisas que a gente está fazendo, porque no fim gerará resultados. Esses resultados não estão a ver conosco, estão a ver com o Senhor, assim como 1 Coríntios 3 fala. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Os resultados oriundam do Senhor e nós precisamos confiar e descansar nisso. Então, mediante essas 4 coisas que eu listei, nós podemos nos animar no Senhor, principalmente no fato de conhecermos a Ele, de conhecermos ao nosso Deus. E por isso, inúmeras passagens falam que nós precisamos conhecê-lo, porque é através do conhecimento que nós iremos persistir no Senhor e que iremos, às vezes, evitar muitas coisas no âmbito cristão por conta disso. Conhecer ao Senhor é vital. E uma das coisas que o próprio nosso líder enfatiza demais é: até mesmo na eternidade nós iremos continuar conhecendo ao nosso Senhor. Nosso Senhor é totalmente sábio e Ele não há limitação. Portanto, sempre há alguma coisa para a gente conhecer um pouco mais dele.
e conhecer a Ele é benéfico para nossas vidas, principalmente quando nós falamos sobre ânimo e nos fortalecer no Senhor. E para finalizar toda essa ministração, bem curta, é que no percurso cristão a gente irá passar por momentos de desânimo em diversas áreas da nossa vida, mas precisamos persistir justamente por conta do nosso Deus, por conta daquilo que Ele tanto realizou na cruz, como as coisas que Ele realiza também nas nossas vidas, e por aquilo que Ele ainda realizará no âmbito que nós estamos persistindo. Nós precisamos persistir porque Ele persistiu por nós. Deus pode realizar e gerar aquilo que nós não podemos. E assim, apesar dos momentos difíceis, seremos cristãos revigorados no Senhor, dando um passo diariamente, persistentemente naquilo que Ele nos confiou. Portanto, através dessa palavra eu queria encorajá-los e queria animar vocês a não desistirem daquilo que Deus confiou a vocês. Às vezes alguns aqui possam estar animados com alguma coisa que está no seu coração que eu não sei, mas o Senhor sabe e vocês também sabem. Mas que vocês possam sair aqui nessa noite entendendo isso. Nada do que nós fazemos para o Senhor é em vão. Que nossa persistência gera resultados. E esse resultado está baseado no nosso Senhor. De que confiar no Senhor é vital, principalmente para nós persistirmos nele. E que Deus pode fazer o que nós não podemos. E nós não podemos muitas coisas, mas Ele pode. E Ele é o Todo-Poderoso. E somente para finalizar mesmo, quando Deus se revela a Abraão, Isaac e Jacó, todos eles passaram por momentos de esterilidade de suas mulheres. Quando Deus promete um filho, qual foi o nome que Deus se nomeou para se declarar a eles? O Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus prometeu que as mulheres de cada um deles iria dar filho. E quem prometeria algo desse tipo se não fosse alguém poderoso para cumprir o que prometera? Portanto, lembre-se sobre quem Deus é. Lembre-se que Ele é poderoso, lembre-se que Ele é sapiente, lembre-se que Ele é santo, lembre-se que Ele é amoroso, fiel, imutável, santo, justo, supremo, soberano, Ele é infinito. Portanto, possamos prosseguir e nos animar no Senhor para todo sempre. Amém? Então vamos ficar de pé somente para a gente finalizar, orando acerca disso. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor nos deste uma porção da sua palavra, para que nós, Pai, nesta noite possamos ser ensinados acerca do ânimo e do fortalecimento que nós recebemos do Senhor. É o Senhor, Deus, quem nos fortalece. E como diz a sua palavra, nós precisamos esperar em Ti. E essa espera não é ficar ocioso, mas na verdade confiar que o Senhor é poderoso para fazer as coisas que nós não podemos. É confiar, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que irá fazer grandes coisas nas nossas vidas. Portanto, Senhor Deus, nos ajude. Aqueles que estão aqui desanimados, por favor, que o Senhor venha trazer ânimo. Aqueles que estão sem forças, o Senhor venha revigorá-los. Aqueles, Senhor Deus, que precisam persistir, por favor, ajude-os. Mas que nenhum de nós venhamos desanimar no caminho cristão, que nenhum de nós venhamos desanimar naquilo que o Senhor confiou a nós, mas que possamos confiar no Senhor e possamos, Senhor Deus, para todo sempre buscar conhecê-lo cada dia mais, e que assim o seu nome seja glorificado e que nós, Senhor Deus, sejamos fortalecidos e sejamos edificados para todo o sempre, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.